Primeiro eu li esse aqui, As Relações Perigosas, de José Delaclos, tem um vídeo para quem quiser ver. É um romance clássico, um romance epistolar francês do século XVIII, excelente. Depois eu li esse do Nabokov, O Olho, que tem uma narrativa muito curiosa. Primeiro você percebe como a história está sendo contada, né? Depois ele muda de perspectiva, né? Narrativa, mas você não consegue se localizar exatamente de que forma, por quem, né? A história está sendo narrada, qual é o ponto de vista que você está vendo a história. E infelizmente, como alguém me avisou, mas aí eu já tinha lido, infelizmente esse segredinho é contado nas orelhas desse livro. Então, quem não quiser descobrir, antes de ler a história, qual é essa segunda perspectiva, né, que é a surpresa do livro, não leia As Orelhas de O Olho. É uma história curiosa, é uma história em que o Nabokov se debruça sobre os exilados russos na Alemanha dos anos de 1920, né? Depois que eclodiu a Revolução Russa, e aí houve aquela enxurrada de russos que saíram, né, da Rússia às pressas, e aí muitos se dividiram pelo mundo inteiro e alguns se exilaram na Alemanha. E aí o Nabokov faz uma espécie de crônica de um grupo, né, de uma comunidade russa ali na Alemanha, se debruça sobre alguns personagens em particular. Tem muita ironia, é o quarto romance que o Nabokov escreveu, até escrito aqui atrás. E em alguns momentos me lembrou O Espelho, aquele conto fantástico do Machado de Assis. Mas na comparação eu acho O Espelho superior. Embora o tema não seja exatamente o mesmo, mas tem umas duas observações aqui no texto do Nabokov que me fizeram lembrar do ponto central, né, o foco central, que é o tema central de O Espelho do Machado. Mas eu gostei. Só que como eu já li coisas assim do Nabokov que eu acho fantásticas, que eu acho praticamente perfeitas, como o Fogo Pálido, eu não gostei tanto. Eu não achei esse ruim. Eu acho um bom livro, um bom romance. Mas perto do Fogo Pálido, o Desespero, de outras histórias que eu li do Nabokov, ele não é tão bom. Mas merece ser lido, só que não chega aos pés desses, na minha opinião. Depois eu li A Matriz, do T.A. Lawrence, o autor de Os Sete Pilares da Sabedoria, eu já falei, né? Eu era louca para comprar esse livro e ler, e finalmente eu li, que é a narrativa que o T.A. Lawrence fez depois da Segunda Guerra, depois da Primeira Guerra, né? Quando ele ficou muito famoso, né? Que os jornalistas ingleses deram até o apelido a ele de Lawrence da Arábia, e aí ele quis viver no anonimato, ele queria fugir daquela fama toda, né? Ele se sentia desconfortável com aquilo, e aí ele adotou um nome novo até, mudou de nome e se alistou como soldado raso na RAF, né? Na Força Aérea Britânica. E nesse livro, A Matriz, ele conta a experiência dele ali dentro. E a gente percebe que há inclusive uma mudança de estilo. Quem, como eu, né, tinha lido Os Sete Pilares da Sabedoria, que tem uma linguagem assim próxima do clássico, vai notar que em A Matriz ele parece que está adaptando o estilo, né, a forma de escrever, aquele ambiente sórdido que ele vai descrever ao longo desse livro aqui, que são as experiências dele mesmo, logo que ele se alistou como soldado raso, né? Aquela forma assim abusiva de poder que existe ali, né? Como é que os mais graduados tratam os soldados rasos, os cabos, né? As pessoas de menor patente, né? Ou sem patente dentro das Forças Armadas. Eu gostei muito, mas eu tive que me acostumar com o estilo que é bem diferente de Os Sete Pilares, mas gostei. Gostei porque eu acho que a pessoa T.A. Lawrence é assim uma pessoa apaixonante. Depois eu li o John Donne, Poemas Eróticos. Eu já havia falado desse livro também, que eu queria lê-lo antes do ano acabar, né? Tá naquele vídeo dos 10 livros para ler antes que o ano acabe. E eu li e gostei muito. E eu não sou chegada à poesia. Eu tenho dificuldade de ler poesia, por isso até que eu tenho poucos livros de poesia e leio pouco. Mas eu fiquei assim impressionada com a qualidade dos poemas, que são poemas que misturam esse lado erótico, esse lado do corpo, né? Da parte física do amor,
mas que ao mesmo tempo entram na questão de comunhão de almas mesmo, uma questão quase espiritual. É como se o dono estivesse tentando entrelaçar as duas coisas, né? Corpo e espírito na relação amorosa. E eu gostei muito. Eu fiquei tão impressionada com os poemas. Ele é uma edição bilíngue, que eu ficava o tempo todo pensando, puxa, se numa tradução, a tradução é da Helena Barbas, que é uma tradutora portuguesa, se numa tradução eles já são tão bonitos, eu fico imaginando quem consegue ler o inglês do século XVII, né, porque isso aqui é um clássico do século XVII, como não vai descobrir mais e mais belezas ainda no texto original. Depois, eu li um romance policial desse autor islandês, o primeiro romance policial islandês que eu leio, do Arnaldur Indridason, O Silêncio do Túmulo, que eu também gostei bastante. Só que a gente percebe que a preocupação do Indridason é uma preocupação de contar a história policial, mas muito preocupado mais com a criação de tipos, né? De contar os dramas dos personagens mesmo, contar as suas dificuldades, os seus problemas, os seus temores e estabelecer uma atmosfera, né? Se for possível, eu não vou prometer, mas se for possível, eu ainda quero fazer um vídeo falando do romance policial escandinavo, porque eu estive lendo alguns e aí eu notei alguns pontos em comum que eles têm, né? O romance policial dinamarquês, o romance policial sueco, o romance policial islandês, no caso aqui, e aí se der, eu quero fazer um vídeo sobre o romance policial escandinavo. Depois eu li o Arno Schnitzler, o autor do Breve Romance de Sonho. Li esse, O Tenente, que eu não vou tentar ler o nome do Tenente, porque eu não sei ler isso. Que é praticamente a novela que insere, né, o monólogo interior na literatura. Essa novela saiu entre 1900 e 1901. E descreve realmente os pensamentos desse tenente, né? Quando ele tá saindo de um teatro onde ele assistiu um concerto, ouviu música, e aí há um pequeno incidente com ele na saída, e ele fica tão perturbado, tão desesperado com aquilo, que ele acha que a única solução para ele é se suicidar. E aí ele passa horas e horas de angústia, e essa novelinha, né, que não chega a 100 páginas, acompanha, o Schnitzler vai acompanhando os pensamentos desse tenente, né? Naquela sensação dele de que faltam poucas horas que ele vai estar vivo até ele se matar, né? Porque ele acha que a única solução para ele é se matar. E aí no que o autor vai se debruçando, né, sobre os pensamentos desse tenente, a gente tem uma visão de como é que era a questão do oficialato, né, húngaro, austríaca, né, austríaco no final do século XIX, começo do século XX, quais eram aquelas regras não ditas, né, a questão do duelo, né, de participar de duelos e desafiar, né, pessoas para o duelo, para lavar a honra, e como é que às vezes coisas ridículas eram consideradas pontos de honra, né? Então tudo isso vai desfilando, né? O autor, o Schnitzler, vai nos mostrando à medida que ele vai desfilando para nós os pensamentos do tenente, né? Nessas horas fatídicas em que ele está imaginando que a solução para aquele incidente que aconteceu com ele, que ele deixou ele tão perturbado, né, se sentindo tão humilhado, é se suicidar. Depois eu terminei de ler, porque eu estava já lendo há algum tempo, esse livro de história, né, do historiador John Lukács, Uma Nova República, a história dos Estados Unidos no século XX, que é um espetáculo, é um livro 5 estrelas mesmo, eu fiz várias marcas nele, e é um livro assim muito rico, porque ele aborda não apenas política, a gente pensa que vai ver essa história dos Estados Unidos, né, a história dos americanos, apenas do ponto de vista político, que é o que geralmente os livros de história nos dão, mas a gente vai ter um apanhado da economia americana, né, desde dos inícios do século XX até passando pelo começo, né, dos anos 2000, já que ele chega a falar um pouquinho sobre isso, a falar sobre o 11 de setembro e tudo, né? E um aspecto que me interessou e me impressionou bastante, que é a questão da educação. Como a educação nas escolas e nas universidades americanas entrou em decadência, né? E aí eu
percebi muitas coisas que ele aponta aqui, aquilo que está acontecendo agora no nosso ensino médio, nas nossas universidades, né? Está chegando aqui com atraso, mas são os mesmos tipos de problemas. Eu fiquei tristemente impressionada e gostei muito, porque o Lucas faz uma análise muito, muito pertinente, muito detalhada, muito rica, muito rica. Depois eu li esse romance também policial, Raposa Espreita, dessa autora britânica, Minette Walters, que eu já havia lido A Pluma do Diabo dela e gostado muito. E também como romance do Indri Dason, a Minette tem a parte policial, que é um romance policial mesmo, mas ela não está tão preocupada com a ação. Ela está mais preocupada realmente com a criação de uma atmosfera, de um clima para a sua história, contar os dramas dos personagens e traçar alguns retratos assim de personagens que eu achei assim comoventes, né? Tem um garotinho aqui que eu achei assim comovente, como é que ele tem uma vida tão debaixo do medo, né? Debaixo da insegurança, da incerteza, da fome, das pancadas, né? Do sofrimento, dos sustos, né? E ao mesmo tempo continua sendo uma criança, né? Continua sendo uma criança que consegue ser criança mesmo naquele universo. É uma coisa assim comovente. Você se comove com alguns personagens aqui e tem os crimes, né? É um romance policial e tem esse estabelecimento de uma atmosfera e do suspense. Você tem mais suspense aqui do que você tem crimes, mas ela não está tão preocupada em dar aquele relevo, né, de primeiro plano, quase sensacionalista para o momento do crime, como às vezes acontece no romance policial americano, né? Ela está mais preocupada mesmo com o estabelecimento de uma atmosfera, com a criação de personagens, com ganhar o leitor, me parece, para alguns personagens dela e para o suspense. Tem bastante suspense. Agora eu estou lendo esse aqui, que é outro livro de poesia, né? Safo de Lesbos, Poemas e Fragmentos. Mas eu não estou me encontrando nos poemas dessa poetisa grega clássica como eu me encontrei nos poemas do Doni. Eu estou sentindo muita dificuldade, eu estou lendo devagarinho por isso. Também é uma edição bilingue. E estou quase terminando essa biografia fantástica, maravilhosa do Dietrich Bonhoeffer, do Eric Metaxas. É uma edição muito bonita, encadernada, da editora Mundo Cristão. Muito bonita mesmo. Muito bacana. Bonhoeffer. Pastor, mártir, profeta, espião. Que é a história desse pastor e teólogo alemão do início do século XX, né, da primeira metade do século XX, que viu a ascensão do nacional-socialismo no seu país, né, do partido nazista, que percebeu, foi um dos poucos homens proeminentes assim dentro da igreja luterana alemã, que percebeu logo que o Hitler era uma canoa furada, né? Que aquilo era uma tremenda enganação e tentou alertar muitos e foi difícil, muitos só abriram os olhos quase quando já era tarde demais, né? E nos últimos anos de vida dele, porque ele acabou sendo encarcerado e tudo pela Gestapo, né? E por fim ele foi enforcado ainda pelas autoridades nazistas. E nos últimos anos, realmente, nos últimos anos que o país já estava em guerra, né, que a Alemanha estava na guerra, ele acabou se envolvendo num complô para assassinar o Hitler, porque ele chegou à conclusão que era a única coisa correta que ele poderia fazer como cristão. Estou gostando muito mesmo, tá faltando pouco, faltam menos de 100 páginas para eu terminar, estou gostando bastante.